Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos à nossa live do mês de fevereiro. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam dispostos a, nesses próximos minutos, estarem conectados, totalmente conectados aqui ao nosso encontro do dia de hoje, ao nosso encontro desse mês, tá bom? Muito bom estar com vocês mais uma vez. A gente já se viu no mês passado, no nosso meeting, a gente se viu na live do Plano de Saúde, e agora nós começamos as nossas lives institucionais. Nós temos uma série de lives para esse ano tratar com vocês sobre a nossa cultura Silvio Freitas. Nós falamos muito sobre isso no meeting. Nós já começamos o ano com as expectativas lá em cima, acelerados. Essa é a nossa proposta para o ano de 2026. E hoje, para dar início, então, à nossa série de lives, a gente vai trazer um dos valores do Silva e Freitas, do Grupo ASF, para a nossa conversa. Nós vamos hoje falar, como vocês já sabem, já viram no talk, de inovação. E para falar de inovação, hoje com a gente, o nosso executivo de negócios, o Pedro Viana, vai conduzir a nossa conversa, tá? Mas antes eu quero dar um recadinho para vocês. A nossa lista de presença hoje, ela vai estar na pesquisa de satisfação. Então, ao responder a pesquisa de satisfação, você automaticamente assina a lista de presença. Então, fique atento para que você possa acessar e garantir o seu certificado de participação aqui, de horas de treinamento. Você vai precisar responder a pesquisa de satisfação. Combinado? Antes de passar para o Pedro para falar do tema, eu quero só deixar um poema aqui para vocês, que vai estar na linha da inovação. Tempo de travessia, Fernando Pessoa. Ele diz que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousamos fazê-la, nós vamos ficar para sempre à margem de nós mesmos. Quando nós estamos falando de inovação, nós estamos fazendo esse convite para mudar para algum outro lugar. Pode ser fazendo um caminho novo, pode ser só melhorando o caminho que a gente já trilha. Então, que vocês estejam com a mente aberta, com o coração disposto a vivenciar e a propor inovações. É claro que na caminhada para a gente chegar num novo resultado, tem alguns percalços, a gente passa umas dorezinhas de cabeça. Acho que hoje a controladoria e o jurídico pode falar sobre isso. Mas faz parte da busca de melhoria, faz parte da inovação, faz parte da travessia. Então, sem mais delongas, por favor, recebam com muito carinho o Pedro Viana para conversar com a gente. Ei, Dani, obrigado! Que incrível! Toda vez você surpreende a gente e esse poema casou tão bem, não só pelo nosso tema e o nosso valor da inovação, porque quando a gente fala sobre inovação, né, às vezes as pessoas querem achar que a gente vai falar aqui de robôs, de naves, de inteligências artificiais que tem para todo gosto, para todo tipo e para qualquer um, mas isso é muito mais poderoso. Eu acredito que o que Fernando Pessoa descreve, ele traz também consigo, enquanto eu te ouvia e pensava e refletia aqui, sobre essa nossa capacidade de enxergar possibilidades onde talvez outros só conseguem ver problemas. E é com esse espírito, com essa energia que eu quero dar início aqui à nossa live aqui do Silvio Freitas, e para a gente já começar assim, aquecendo os nossos motores, eu queria que vocês já fossem aí no chat e compartilhassem comigo, tá? Pensa aí comigo. Você, hoje, se considera uma pessoa criativa ou inovadora? Então, vamos parar um pouquinho com a pipoca, vai lá no chat, gasta um pouquinho do nosso chat aí, falando, você se considera uma pessoa mais criativa ou você se considera uma pessoa mais inovadora? Então, compartilha aí com a gente como que você hoje se classificaria. Legal.
galera aí criativa, inovadora. Para mim aqui está dando meio a meio, a galera que está compartilhando e interagindo com a gente. Agora parece que muito mais criativo subiu. Legal. Beleza. Muita gente criativa, muita gente também inovadora. Estou achando que deu meio a meio aqui, tá certo? Para a gente poder, então, construir essa perspectiva de inovação como um valor, antes da gente dar os passos oficiais aqui, eu quero convidar vocês para uma dinâmica. Vocês topam fazer uma dinâmica? Para a gente conseguir fazer essa dinâmica, eu preciso que você, junto comigo agora, verifique se você tem uma caneta fácil aí ao alcance das suas mãos. Se você tem também um lápis para que você consiga usar e apagar. E, por fim, verifica se você tem aí uma folha em branco para que você também possa usar dentro dessa nossa dinâmica. Um minutinho aí para você checar se você tem aí lápis, borracha, caneta e uma folha em branco. Pode ser do caderno, pode ter pauta, não tem problema, tá certo? Para a gente poder, então, alinhar aqui sobre o lado criativo, o que a criatividade, como ela contribui para a inovação, o que ela traz por si, e aí depois a gente partir, então, aqui para a nossa inovação. Então, para que eu possa saber se eu posso iniciar aqui a nossa dinâmica nesse próximo minuto, sinalizem para mim aí com joinha se você já tem caneta, se você tem um lápis aí, e uma folha em branco, que aí já podemos dar início aqui à nossa primeira atividade. Então, dá só um joinha aí para a gente, que eu já consigo aqui caminhar para o nosso trabalho. Pedro, pelo que você pediu aí, lápis, papel, caneta, imagino que vai ter alguma coisa aí sobre desenhar, e eu já falei que eu sou mais inovador do que criativo, talvez eu só saiba desenhar em palitinhos e tá tudo bem. Não se preocupem, tá? A gente vai conseguir fazer, sim, essa dinâmica, independente se você hoje se considera uma pessoa mais criativa, mais voltada para as artes. Então, para a gente, então, começar a nossa atividade, a nossa dinâmica, eu vou dar a vocês aqui um tempo de 3 minutos. Antes de começarem a fazer, o desafio é muito simples. Eu quero convidar vocês a pegar a sua folha, dobra ela no meio para que você tenha o antes e o depois, e aí você vai enxergar como se essa folha fossem 2 quadros. Então, quando você dobrar no meio, você vai ter o lado A e o lado B. Nós vamos trabalhar agora o lado A. Eu quero desafiá-los nos próximos 3 minutos para que vocês façam a cara do Mickey. Eu trouxe aí a colinha para te inspirar, apesar do Mickey ser bem conhecido. Então, eu gostaria que você agora usasse a sua criatividade para que você possa desenhar a carinha do Mickey aí. Vamos juntos? Então, valendo 3 minutinhos para você desenhar. E assim que você terminar o seu desenho, eu quero que você aponte para a câmera aí, que eu quero verificar como que foi essa primeira rodada, essa primeira experiência. Vamos junto? 3 minutinhos, para um pouquinho, pega aí seu lápis, sua caneta e vai lá e faça o seu desenho, a sua carinha do Mickey. Vamos juntos? Então, 3 minutos, valendo. Vou parar minha apresentação, porque eu quero também fazer o meu desenho e também quero avaliar se eu consigo fazer a cara do Mickey. Então, partindo agora aí, vamos desenhar, como a gente é muito criativo, como você desenharia a cara do Mickey? Pedro, você podia dar o spoiler de novo para eu ler aqui o que é o Mickey e lembrar de alguns detalhes? Posso. Tá na tela, tá de volta, mais 2 minutinhos aí. Olha aí o Mickey, como ele é bonito. Não precisa colorir, é só mesmo para fazer aí seu primeiro desenho, sua primeira versão do Mickey, ok? Então vamos lá, façam a sua primeira versão do Mickey Mouse. Como será que ficaria o seu Mickey Mouse? Ele tem esse narizinho, tem uma boquinha. E aí, se você já for terminando e concluindo aí o seu Mickey Mouse, já vai aí mostrando aí na tela, compartilha com a gente aí
Como foi essa experiência? Eu vou ter que tirar o meu filtro aqui para que vocês possam ver o quanto eu sou um artista nato com esse negócio de desenhar. Eu trago as dinâmicas, mas mesmo treinando, eu confesso a vocês que eu ainda tenho dificuldade de conseguir fazer. Olha só aqui, para quem quiser acompanhar, esse, apesar de estar parecendo mais o outro personagem lá, mas tudo bem, é o meu Mickey Mouse, que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver a galera aí que já terminou também, que quer compartilhar aí com a gente. Mais 2 minutinhos. Olha só, eu esqueci o nome desse personagem, está parecendo mais aquele porquinho lá da Looney Tunes do que o Mickey nesse primeiro momento, mas, bom, é o que deu para sair aqui agora, dentro dessa nossa primeira fase, dessa nossa dinâmica. E por que eu estou trazendo essa dinâmica do Mickey Mouse? Porque desenhar parece ser uma coisa muito simples, né? Só pega papel, caneta, vai lá e faz, gasta toda a sua criatividade. Queria ver, quem terminou aí, fechando esses nossos 3 minutos, alguns segundos aí, quem terminou, compartilha aí, por favor, mostra na tela. Deixa eu desativar essa apresentação aqui, que eu quero ver todo mundo mostrando. Porta bem pertinho da câmera aí, estou vendo a Mari ali. Olha só, o da Mari está parecendo aquela vaquinha, que eu esqueci o nome também lá do personagem. Porque tem 4 orelhas o da Mari ali, olha que legal. Quem mais está aqui que pode compartilhar? Como é que eu consigo visualizar mais gente aqui? A Clarabela, exatamente ela! Bem lembrada. Ah, achei aqui como é que eu posso ver um monte de gente compartilhando. Olha só. Gente, tem um artista ali, ó. Chegou, pintou ali o Silvio Freitas. Quem que é aquele artista ali? Está escrito só Silvio Freitas, não vou conseguir ver. Tem um coelhinho da Lívia ali também, ficou bem pequenininho. Estou vendo ali. Olha só a Isadora. Isadora gastou ali a criatividade dela, olha que legal. Gabi, coloca bem pertinho, Gabi Arruda, senão eu não consigo ver, está bem distante. Ah, por causa do filtro, Gabi, quando se aproxima eu não vejo. Gente, de 0 a 10, foi fácil ou difícil desenhar a carinha do Mickey? E olha que eu dei todas as dicas, coloquei a colinha, era só reproduzir, né? Fácil ou difícil? Fala para mim aí no chat, o que você achou? Olha para o seu Mickey, o meu ficou realmente parecendo aquele porquinho do Looney Tunes, que eu não vou lembrar o nome dele, nem a pau aqui. Mas, para você, foi fácil ou difícil? Né, Ari? Os desenhos falam por si só. Mas sabe que quando eu olho para o meu desenho, Ari, eu achei fácil fazer essa primeira versão do Mickey? Falei assim, cara, só de olhar ali o spoiler que eu dei e o desenho que eu fiz, eu acredito que as pessoas poderiam reconhecer o Mickey aqui em algum nível. Tem algo de Mickey nisso aqui, sim, tá? Ou não, vai depender de quem está comigo agora. E se eu te falar que dá para a gente desenhar esse Mickey em 1 minuto? Se eu te falar que é possível ficar ainda mais legal, mais bem feito esse Mickey em apenas 1 minuto, você acredita que é possível? Que dá para melhorar? Você acredita que a gente consegue construir uma segunda versão? Por isso que eu dividi a folha aqui, ó. Vamos fazer uma nova versão. Você acredita que é possível? Ah, Pedro, eu acredito. Acredito, porque se treinar, a gente consegue. Então é isso. Se treinar, a gente consegue. Eu quero partilhar com vocês, então, uma técnica sobre como que faz para a gente desenhar a carinha do Mickey. Talvez alguns de vocês já tenham até visto, outros não. Vamos ver se isso nos ajuda? Então, estou compartilhando aí com vocês. Não façam nada nesse momento, nem tentem seguir o artista, e nem sufoquem o artista do vídeo, tá? Só acompanhe com ele aqui como é a técnica sobre como desenhar a cara do Mickey. Verifica se o áudio está legal também aí para mim. Como desenhar o Mickey é super fácil. Começa fazendo 2 círculos, deixando um espaço entre um círculo e outro. Aqui a gente vai fazer um círculo bem grande. Fazendo uma elipse aqui na parte de baixo, pegando a metade do círculo. Vai dividir um esboço aqui no meio. Aqui embaixo a gente vai fazer uma elipse pequena. Só o contraste final. Basicamente essa parte aqui eu vou contornar o esboço que eu já tinha feito. Se você conseguiu fazer esse esboço, com certeza você vai conseguir terminar o desenho. Porque com o esboço o desenho fica muito mais fácil. Na parte de dentro do olho a gente vai fazer uma letra M aqui, ó, bem grandona. E vamos fechar aqui na parte da lateral do rosto, seguindo o esboço que já tinha. Olha que fácil. Agora a gente vai contornar essa elipse, que é o narizinho dele. E vamos adicionar um traço aqui em cima e fazer 2 elipses grandona aqui no meio, pra fazer os olhos. Uma do lado, depois faz a outra do outro lado. Faz uma menorzinha dentro. Agora é só preencher essa elipse menor de dentro do olho e é basicamente isso. O olho tá pronto. Pra fazer o sorrisinho dele, a gente vai adicionar um traço curvado aqui, ó. Olha que fácil. Fazer uma letra U embaixo, bem aberta. E aqui a gente vai fazer o topo de um coração e preencher a parte de dentro da boca. Pra terminar, a gente faz esse tracinho curvado aqui, seguindo a curvatura da boca e adiciona as bochechinhas dele. É isso pro vídeo de hoje. Se gostou, deixa um like e uma sugestão para o próximo tutorial. E esse é o resultado final do Mickey Mouse. Deixa um like. E aí, vocês conseguiram ver
conseguiram reparar na técnica que foi usada? Vocês conseguiram perceber que antes de esboçar, antes dele começar realmente a dar forma aqui para o Mickey, ele usa dos símbolos geométricos, ele traz ali os elementos para nos ajudar a construir? E aí foi por isso que eu falei, tenha um lápis aí na sua mão, porque se você tiver o lápis, vai facilitar para você apagar ao final ali e você deixar só o contorno oficial. Pedro, se eu não tiver o lápis, posso fazer direto aqui com a minha caneta? Pode, mas corre o risco desse teste que ele usou e dessa técnica que ele usou, e talvez você não alcance o seu resultado. E é por isso que eu estou trazendo aqui sobre a questão de ter as ferramentas certas, também não é só ter técnica. Então, a gente precisa construir juntos esse trabalho. E agora eu quero te convidar a refazer, só que agora de uma forma um pouco mais rápida, e aí nós vamos fazer juntos o Mickey. Em menos de 2 minutos, a gente vai conseguir criar aí a nossa nova versão do Mickey. Então, vamos juntos? Usando a técnica que ele está passando para a gente? Então, eu vou executar a primeira técnica, todo mundo aí agora com seu papel, com a sua ferramenta de trabalho aí, eu vou pegar o meu lápis aqui agora, inclusive não é qualquer lápis, ele é um lápis infinito, uma inovação aí que você encontra importando do Oriente Médio, de lugares tão distantes. Ele é uma inovação, mas ele não é inquebrável. Já descobri que a ponta dele pode quebrar também aqui, fazendo os meus testes, mas ele é infinito do ponto de vista do nosso fornecedor. Então, a primeira técnica que eu quero que vocês apliquem, conforme o nosso amigo traz aqui, em menos de 2 minutos vamos desenhar o Mickey. Como desenhar o Mickey é super fácil. Começa fazendo 2 círculos, deixando um espaço entre um círculo. 2 círculos, deixando um espaço entre um e outro. Então, pega aí o seu lápis e a sua caneta, já faça ali 2 círculos, deixando ali um espaço entre um e outro. Agora que você já fez 2 círculos... Aqui a gente vai fazer um círculo bem grande. E agora aqui na parte de baixo. Você vai fazer um círculo bem grande, unindo esses 2 círculos que você acabou aí de fazer. Então, faça aí esse círculo maior e você vai adicionar uma elipse, imaginando ali onde vai ficar a altura do narizinho ali do seu Mickey. Então, você vai fazer essa elipse aí, para que você possa enxergar também esse formato. Pegar na metade do círculo, vai dividir um esboço aqui no meio. Aqui embaixo a gente vai fazer uma elipse. Você vai dividir o seu círculo que você fez da cara dele no meio. Então, você divide ali a carinha do Mickey no meio e você vai fazer outra elipse ali, abaixo um pouquinho, para significar o narizinho do Mickey ali, como ele mesmo já colocou. Feito esses traços que estão aqui, não sei se vai dar para todo mundo ver, acho que não, por causa da nossa iluminação, então tá a lápis. Você vai agora contornar o seu Mickey Mouse, conforme ele vai sugerindo ali para a gente. Vamos lá? Salve em contraste final. Basicamente, essa parte aqui eu vou contornar o esboço que eu já tinha feito. Se você conseguiu fazer esse esboço, com certeza você vai conseguir terminar o desenho, porque com o esboço o desenho fica muito mais fácil. Então, agora é só fazer o seu esboço a partir desse momento que você já está usando a sua técnica, para que você consiga verificar se, a partir das ferramentas certas, e também usando aí as técnicas, você se sentiu um pouco mais confiante, se você se sentiu mais criativo. Você vai fazer uma letra M aqui, ó, bem olha o segredo do olho aí, na parte da lateral do rosto, seguindo o esboço. Olha o segredo do olho aí. O segredo do olho é você fazer uma letra M, passando lá pertinho das orelhinhas, e aí você vai fechar essa letra M ali, conforme ele também sugere ali pra gente. Os que já tinha, olha que fácil. Agora a gente vai contornar essa elipse, que é o narizinho dele, e contorna aí a elipse, que é esse narizinho dele, já dá aí essa carregada aí dentro do... Vamos adicionar um traço aqui em cima e fazer 2 elipses grandonas aqui no meio, para fazer os olhos. Uma do lado, depois faz a outra do outro lado. Faz uma menorzinha dentro. Agora é só preencher essa elipse menor de dentro do olho e é basicamente isso. Agora faz aí esse tracinho em cima do narizinho, coloca o olhinho aí do seu Mickey e faz uma outra elipse para você preencher ele aí também. Lembrando que o objetivo aqui é a gente realmente entender sobre o uso de técnicas que contribuem. O sorrisinho dele, a gente vai adicionar um traço curvado aqui, ó. Olha que fácil. Fazer uma letra U embaixo, bem aberta.
E aí você vai fechar fazendo aí esse sorrisinho aí com uma letra U aberta aí, como ele mesmo disse. A gente vai fazer o topo de um coração e preencher a parte de dentro da boca. Para terminar, a gente faz esse tracinho curvado aqui, seguindo a curvatura Lembra que tem um da queixinho boca aí, e adiciona as que ele bochechinhas é dele. É isso pro vídeo de hoje. Se crucial. gostou, deixa um like. Então, fechando aí o nosso desenho com técnica, avalie como foi essa experiência para que você possa compartilhar com a gente. Comparado o seu primeiro desenho, comparado o seu segundo desenho, dá uma olhadinha, veja aí se a técnica te ajudou. Eu saí aqui de um Looney Tunes aqui para talvez o mais próximo aqui de um Mickey. Bom, eu não sei para vocês, mas facilitou muito aqui para mim quando eu olho o primeiro desenho, quando eu comparo com o segundo desenho. Não tem dúvidas que a gente conseguiu melhorar e muito a experiência de criar o nosso Mickey. Bom, a gente começa por aqui a falar de inovação. A gente começa a traduzir a inovação, entendendo o contexto e o papel que a criatividade tem quando a gente vai trabalhar a inovação. O meu foi de 0 para 10. E aí, galera, não tem jeito. E aí, você pode até virar e falar assim, Pedro, eu descobri que a IA, se você pegar esses desenhos que a gente acabou de fazer, se você pegar tanto o desenho anterior quanto esse desenho novo, se você levar lá para o chat GPT e falar com ele assim, transforma isso aqui em um desenho 3D, ele consegue criar esse desenho. E olha que legal, eu fiz isso e eu quero compartilhar com vocês como foi essa experiência. Então, eu peguei o meu desenho do Mickey, e eu levei lá para o GPT, só que eu quero trazer uma informação importante. Até o GPT entende o limite da ética. E ele simplesmente me deu a resposta, não posso gerar essa imagem porque o seu pedido viola as nossas políticas de conteúdo. Envia um outro prompt descrevendo, e aí eu falava assim, cara, não tem problema, que seja semelhante, e ele, mais uma vez, não posso criar uma imagem baseada diretamente no desenho que você fez, ou seja, eu já estava me sentindo porque eu fiz um Mickey, né? Ele já entendeu que era um Mickey aqui, que estava na tela, mas é importante a gente compreender exatamente o impacto que isso causa e traz, e o que isso tem a ver com inovação, porque a inovação, ela nasce também dentro do contexto da ética, do trabalho que a gente precisa fazer para tornar isso possível. E, como eu falei, para a gente mergulhar sobre o contexto da inovação como um valor aqui para o Silvio Freitas, antes de mais nada, a gente precisa entender que a criatividade e a inovação, elas trabalham aliadas de forma coletiva ali, né, colaborativa, para que a gente consiga entregar esse valor, vivendo ele, praticando aqui no Silvio Freitas. E para que a gente consiga tornar esse um valor real para o Silvio Freitas, a primeira coisa que a gente precisa alinhar é o que não é criatividade, ou o mito da criatividade, como já dizia aí o Fábio Zugman, desse livro aqui maravilhoso sobre Desconstruindo Verdades e Mitos, lançado pela editora Alta Books, né? E ele traz para a gente, ao fazer uma análise de vários personagens da história, filósofos, heróis, ele fala sobre a questão da criatividade e o papel que ela tem diante desses personagens, desses personas. E aí a primeira coisa que ele fala que é um mito é quando você acredita que criatividade é um dom raro. Só as pessoas que nasceram com ela é que realmente vão prosperar. E o segundo mito que ele traz é criatividade é um negócio, Pedro, só para o pessoal lá da área artística, sou advogado, eu trabalho na área do direito, eu trabalho em escritório de advocacia, isso não tem nada a ver aqui com o nosso contexto. Eu vou te provar que tem sim. Ou talvez que é algo mágico, algo fora do comum. Criatividade parece que é algo que dá um estalo assim e vira completamente a chave para falar assim, o eureka, né? O quanto eu tive uma ideia incrível e matadora. Tem gente que acredita que criatividade não dá para aprender, e isso também é outro mito. E, por fim, né, que ideias criativas surgem do absoluto nada.
Às vezes você olha para um colega seu, você olha para uma pessoa que você conhece, você fala assim, cara, como é que você consegue ter essas ideias? Como é que você consegue construir isso? Nossa, você é muito criativo. Você já usou essa expressão com alguém? Seja aqui no escritório, seja no seu meio. Você já aplicou isso? Então, esqueçam o mito do gênio solitário, de que a criatividade é um dom, que isso é só para artista, porque a realidade é que a criatividade ela permeia todo e qualquer ser humano. Todos nós temos potencial criativo. Essa dinâmica, ela revela isso, ou seja, do desenho que eu saí para a entrega que eu acabei de fazer, dá para ver nitidamente, quando eu bato o olho, eu mesmo, avaliando aqui, eu percebo que dá para ser desenvolvido. Eu consigo aplicar a criatividade aliada com a inovação, que é um dos nossos valores, para que a gente possa construir coisas assim poderosas, incríveis dentro do Silvio Freitas. Criatividade está em todas as áreas e funções. E muitas vezes a gente negligencia por conta que algumas áreas são mais de exatas, algumas áreas são um pouco mais rígidas, alguns contextos tendem a ser inflexíveis. Eu entendo que talvez ali não caiba criatividade, mas a criatividade, ela parte de um processo, ela parte de uma dedicação, ela parte de um repertório hoje, que muitas das vezes eu preciso também desenvolver para conseguir chegar lá. Então, a criatividade, ela se desenvolve com esforço e paciência. Se em 5 minutos a gente conseguiu sair de um desenho que a gente saiu e deu uma nota 1, 2, 0, para um desenho que a gente já começa a reconhecer ali que tem algum valor para a gente, quer dizer que a gente tem sim essa capacidade de desenvolver. E aí a gente passa a entender que ideias não surgem do nada, mas as ideias elas surgem de conexões, de observações, atrelada a esse repertório que nos cerca, que está conosco na nossa jornada aqui dentro e muitas vezes também fora, que a gente observa e a gente traz para o nosso contexto se perguntando como nós podemos replicar ou aplicar isso dentro do Silvio Freitas. Bom, agora que a gente falou sobre o mito da criatividade, o que não é inovação? A gente precisa separar isso também. Inovação não é só sobre tecnologia, não apenas isso. Não é só grandes ideias revolucionárias que vão contar quando a gente falar de inovação. Inovação é responsabilidade de uma área específica. Eu preciso ter um grupo ou um setor que inova aqui dentro do escritório. Não é sobre isso. Precisa de muito investimento, muito tempo, muita energia para inovar. Também não é isso. A inovação acontece por acaso. Aí eu inovei, melhorei aqui, mudei algo. Ou inovação, Pedro, é aquele negócio para empresas de tecnologia, startups, tipo a Uber, o iFood, ou qualquer outra empresa dessa. Então, acontece lá. Nós estamos no escritório de advocacia, isso não acontece por aqui, não. Na verdade, o que a inovação realmente é e precisa hoje ser ressignificado, ou seja, a percepção que cada um de nós temos hoje em relação à inovação é que ela está na nossa cultura. Ela é um valor para o Silvio Freitas. Nós vamos discorrer sobre esse valor que está no nosso manual de cultura, que está lindo, maravilhoso, lá no Talk. Segundo ícone lá sobre quem somos, você vai ter o nosso manual de cultura e você vai conseguir ver todos os nossos valores. Depois eu sugiro que você se aprofunde, não só no valor da inovação, mas na conexão que esses valores têm sobre a nossa cultura, o nosso jeito de ser e de fazer aqui do Silvio Freitas. Inovação está nas pessoas, inovação está nos processos, inovação está nos relacionamentos que a gente constrói ao longo da nossa jornada. Inovação diz muito sobre pequenas melhorias contínuas, que geram um grande valor, que geram valor para cada uma das pessoas hoje que se conectam, os nossos clientes, os nossos times, o nosso negócio, de uma forma sistêmica. Todos podem e devem contribuir de forma efetiva com ideias. E aqui, olha só que legal, dia desses aqui no escritório, não sei se o Nauber está aí acompanhando a live, ele me parou voltando do almoço, se eu não me engano, falou assim, Pedro, eu queria conversar com você. Eu falei, vamos conversar. E aí ele falou, eu sei que aqui no escritório a gente tem lá a junta médica, que é composta por médicos, enfermeiros, e que isso é um diferencial
para o escritório. Vocês já pensaram ter dentro desse time, desse corpo técnico aí de médicos, enfermeiros, um psicólogo diante da necessidade, muitas vezes, de laudos, para compor também os processos? Eu falei assim, cara, é interessante, é muito boa esse ponto de partida, né? Porque a gente precisa hoje trabalhar em cima dessa ideia que você compartilha comigo, para a gente verificar a viabilidade, para que a ideia ela não morra necessariamente pela não utilidade hoje, mas é uma ideia que a gente tem que tomar nota, são ideias que a gente olha para o nosso setor e ele trabalha com isso lá no setor dele, e não por ser estagiário, mas qualquer pessoa é capaz hoje e pode e deve contribuir com essas ideias, com ideias que a gente consiga, de fato, construir, materializar em melhorias. E eu vou explicar como é que isso acontece na prática, para que a gente possa sair daqui fazendo, sim, todas as contribuições e as melhorias necessárias ao longo desse ano de 2026. E a inovação, ela começa com atitude e essa criatividade. Então, esse aí é um exemplo claro do que aconteceu essa semana, onde o Naubert me aborda com atitude e trazendo ali, olhando o nosso contexto, falando dos desafios que o nosso planejamento traz de escalar Brasil e pensando também na perspectiva. E aí foi bem legal, porque ele falou assim, a gente está no mês aí, acabou de passar o mês de janeiro, a gente falou sobre saúde mental, a gente falou sobre esses benefícios que as pessoas que necessitam têm esse direito, e o papel desse profissional pode se tornar relevante e gerar um alto valor para a gente. Eu falei assim, caramba, já vou tomar nota dessa ideia, porque em algum momento isso vai virar, porque a gente precisa acompanhar a necessidade hoje do que facilita, do que melhora nossos processos, de como a gente constrói essa virada de chave também para o escritório. E a inovação ele é resultado de método e persistência. Eu compartilhei com vocês o método de como desenhar o Mickey. E eu aposto que se você assistir e praticar e seguir com persistência, fielmente, o que tem no método ali, o trabalho que precisa ser feito, essa inovação ela passa a gerar cada vez mais muito valor, não só aqui dentro do escritório, mas também para todos os nossos clientes. Então, para a gente ficar na mesma página, a criatividade é essa capacidade que nós temos para poder gerar novas ideias, novos insights, soluções originais. Lembrem lá do GPT, tá? Não se esqueçam disso. Às vezes a gente está querendo ser original, mas na verdade estamos só copiando e colando de outro lugar. Mas a criatividade é essa faísca que acende o processo, o ato de imaginar algo que ainda não existe, ou até mesmo o que existe, como a gente pode mudar ou melhorar. E a criatividade, ela é o nosso ponto de partida para qualquer progresso hoje, quando se falar de inovação. E a inovação, ela de fato se torna mais do que um valor. Ela é uma das nossas turbinas para que a gente possa acelerar o nosso 2026. Mas ela, de fato, ela só existe quando a gente faz a aplicação prática dessas ideias criativas e que consegue, de fato, perceber e gerar esse valor para as nossas pessoas, para os nossos clientes e para todo o negócio. Seja através de novos produtos jurídicos, através de serviços, de teses, de processos, que hoje talvez a gente ainda tenha gargalos. A Dani trouxe isso aí no início da nossa live, né, fazendo uma menção ao time da controladoria, o time jurídico, diante dos desafios que a gente vivenciou aí nos últimos dias. Do nosso modelo de negócio, a inovação também conversa sobre a forma como a gente faz o que a gente faz. E a gente precisa lembrar que há 18 anos o Silvio Freitas se construiu e se consolidou diante de algumas áreas do direito, construindo e pavimentando caminhos que são únicos, tornando a gente, inclusive, pioneiros no Brasil, né, com os trabalhos que a gente hoje entrega através aí da nossa missão, de levar a dignidade para todas as pessoas através da alta performance profissional. E essa inovação, ela tem que transformar a nossa imaginação, a nossa criatividade em realidade. Então, se a gente não implementar com sucesso, nada disso valeu. Na verdade, talvez a gente aprendeu, mas a gente ainda não conseguiu, de fato, inovar. E aí a inovação, ela requer e pressupõe que a partir do momento que a gente a implementa, coloca ela à disposição e coloca para que as pessoas possam acessar todo o valor que ela entrega, a gente precisa estar também preparado para acertar desde a primeira vez.
Então, quando a gente implementa uma inovação, quando a gente coloca ela de forma prática para toda a casa, para que ela, de fato, comece a gerar o devido valor, todas as pessoas que tiverem contato com ela precisa, a partir do momento que ele acessa essa inovação e coloca para jogo dentro aqui do Silvio Freitas, ele precisa acertar desde a primeira vez. Então, amigos, colaboradores, inovação é um fundamento da nossa excelência. E a excelência hoje para o Silvio Freitas, dentro do contexto da inovação, é o nosso compromisso de buscar constantemente formas mais inteligentes, mais eficientes e responsáveis de entregar valor jurídico, que envolve, sim, em alguns contextos, a tecnologia, a revisão de processos, elaboração de novas estratégias e até mesmo a gente trabalhar os nossos modelos de atuação. Porque se eu quero atravessar pontes que me conectam cada vez mais longe, eu preciso ter consciência de que hoje aqui no Silvio Freitas, a gente, quando decide viver a inovação, nós inovamos para poder servir melhor, para proteger com mais precisão e entregar resultados superiores ao que a gente já tem feito. Sempre com muita responsabilidade técnica e respeito às normas. Por isso que eu trouxe que a inovação aqui no Silvio Freitas é evoluir o direito para que a gente possa servir melhor as pessoas. Se eu conseguir gravar essa frase, essa única frase sobre inovar é evoluir o direito para servir melhor as nossas pessoas, aos nossos clientes, ao negócio como um todo, eu vou conseguir materializar esse valor que é a inovação nas minhas práticas diárias, enquanto colaborador, diante dos nossos clientes externos e internos, e também perante ao nosso modelo de negócio, toda a organização, para que a gente possa chegar também cada vez mais longe. E tudo isso só é possível porque a gente tem pessoas dispostas a trabalhar neste ambiente, neste contexto. Então, como que eu posso inovar o direito para servir melhor as pessoas, Pedro, aqui no meu dia a dia, de forma muito prática? Quais são os comportamentos esperados que esse valor traz para a gente? Hoje, aqui no Silvio Freitas, o sentimento de que a gente está vivenciando, de fato, a inovação de forma integral, na minha função, no meu setor, no negócio. Primeiro, um colaborador, um Silvio Freitas, que vive a inovação, ele avalia criticamente as práticas e rotinas, propondo melhorias que vão gerar mais valor. Ele busca continuamente formas mais inteligentes, ágeis e seguras de executar o seu trabalho. Ele assume responsabilidade pela evolução dos processos, sim, sugerindo soluções práticas para os desafios recorrentes. Além disso, um Silvio Freitas que vive a inovação como um valor, ele enxerga mudanças como oportunidade de evolução, aprendendo com testes e aprimorando métodos com critério técnico. Aqui tem um ponto interessante, porque um Silvio Freitas, ele não negligencia as oportunidades. Ele passa a enxergar o que essa mudança cria de oportunidade diante do nosso contexto e que vai permitir que a gente possa, sim, servir melhor as pessoas. E um Silvio Freitas que vive a inovação como um valor, ele utiliza as ferramentas e os recursos tecnológicos de forma estratégica, ética e alinhada às nossas normas. Porque de nada adianta a gente fazer investimento em Minuta IA, a gente fazer os investimentos em tecnologias, novos sistemas, se de fato eu não estiver adequado ou aderente a essas transformações, a essas mudanças que hoje chegam para nós. E se talvez o meu desafio é porque eu ainda não aprendi a mexer, eu tenho que dar um passo atrás e aí buscar o apoio necessário, o treinamento adequado, para que eu possa utilizar de forma consciente essas ferramentas e esses recursos que são colocados à disposição hoje do colaborador Silvio Freitas, para que ele consiga viver a inovação como um valor aqui dentro. Ao passo que você hoje consegue fazer um diagnóstico, se você está vivendo esses comportamentos no seu dia a dia aqui, você também vai conseguir identificar e enxergar quando é que eu não estou sendo inovador, quando eu não estou sendo realmente ali uma pessoa que cumpre a nossa cultura aí da inovação. Primeiro, eu apresento de forma resistente, ou seja, eu tenho resistência em questionar as práticas que já existem.
mesmo quando já não estão gerando nenhum valor ou resultado. Talvez eu ainda não esteja confiante de chegar e falar assim, por que a gente faz isso? Por que ainda continua fazendo isso, se talvez isso não gera tanto valor mais, ou não está gerando nenhum valor hoje para dentro do escritório, para a sua rotina, para o nosso dia a dia? Aceitar, né, processos lentos, retrabalhos, improvisações, como se elas fossem inevitáveis. Não tem jeito, né? Vai acontecer. Tem que acontecer. Cuidado com isso, porque aí talvez a gente está negligenciando um dos nossos valores, que é a inovação, que é de questionar, da gente avaliar criticamente essas práticas e rotinas que não estão mais gerando valor. A falta de iniciativa para propor ajustes. Não vou falar porque ninguém me escuta. Será? Será que você está comunicando com as pessoas certas? Será que você está chegando para as pessoas certas? Às vezes eu estou só conversando lá na Copa, estou conversando nos corredores, e eu não estou buscando as pessoas que vão trabalhar com isso, que vão buscar os caminhos junto comigo, a partir do momento que eu trago clareza, trago consciência sobre aquilo que hoje dá para melhorar, propor esses ajustes, inovações, e até mesmo solucionar problemas que começam a se tornar recorrentes, começam a estar cada vez mais presentes. A gente tem que ir lá e cuidar para que isso não vire um buraco no nosso caso. Evita mudanças por receio de erro, porque eu sempre fiz assim, e aí eu não acredito que isso aí vai acelerar, vai trazer mais agilidade ou melhoria. Então, evita essa mudança por receio de errar. E mesmo quando existe um treinamento, um critério técnico, orientação, e tem ali o espaço de aprendizagem, um tempo para a gente aprender a operar, a usar, a trabalhar e fazer certo desde a primeira vez, ou então fazer certo a partir daquele momento que a gente toma consciência dessa tecnologia ou esses recursos no nosso trabalho. E também ali um desvio cultural que a gente precisa ter uma atenção é sobre o uso limitado ou uma resistência consciente aos recursos que poderiam hoje aumentar a sua produtividade, que poderia aumentar a sua eficiência, a qualidade e também a segurança no trabalho. Ufa, é muita coisa, né? Não, não é muita coisa. Quando eu me dedico a viver a inovação plenamente dentro do Silvio Freitas, e eu olho para esses dois panoramas sobre o que se espera de mim e aquilo que não é admissível, eu tenho agora consciência e a capacidade de fazer o meu autodiagnóstico, de olhar para isso e pensar, hoje eu tenho praticado, de fato, ou vivenciado a inovação dentro do Silvio Freitas? Faça essa reflexão. Lembra de hoje, lembra de ontem, lembra da última semana. Você se deparou em algum desses dois contextos e você, de fato, escolheu trabalhar os comportamentos esperados para que a gente possa construir cada vez mais melhorias dentro hoje do Silvio Freitas? E aí, a gente caminhando nessa esteira, a gente pode pensar, como é que eu começo, então, a ressignificar, mudar essa percepção sobre a inovação e se eu realmente hoje estou vivendo ela? A gente traz os nossos mantras. Os mantras, eles têm uma função de, em poucas palavras, nos fazer refletir se diante dos contextos, dos desafios que a gente vai encontrando ao longo aqui do Silvio Freitas, se a gente realmente tem trabalhado a inovação no nosso dia a dia. E quando você olha o nosso manual de cultura e vai lá nos nossos mantras, eu selecionei aqui, esses 4 mantras que eles se conectam com o valor da inovação. Pensa comigo, quando você vai para uma reunião, quando você está atendendo um cliente, quando você está entregando uma rotina, um processo, um trabalho, fazendo uma devida entrega, você sai daquela entrega refletindo se dava para melhorar aquilo que você está fazendo? Se você tem hoje esse mantra bem clareado aí na sua consciência, que sempre dá para melhorar, ele já é o primeiro passo para que faça você refletir se a gente está vivendo a inovação. O segundo mantra que eu quero trazer para a gente aqui, que a gente deveria tatuar ele aqui quando a gente falar da inovação, é que os paradigmas foram feitos para serem superados. Então, muitas vezes a gente se depara com uma situação e a gente vai ouvir do tipo, por que sempre foi feito dessa forma?
Será que esse é o paradigma que a gente esteja vivendo? E para a gente quebrar essa barreira da resistência, a gente precisa desenhar um novo paradigma e que aí sim a gente começa a vivenciar de forma prática a construção desse espírito inovador aqui do Silvio Freitas? Por fim, a gente também tem o mantra do questione, mas questione com critério. Porque inovar, ele vem de um propósito, da gente querer fazer melhor, da gente construir um ambiente melhor. Não é à toa que um dos nossos slogans, e também é o nosso mantra, e que a gente conta para todo mundo hoje, é que aqui no Silvio Freitas, a gente vive uma advocacia que transforma. E ela transforma não é só da porta para fora, ela também transforma para todos nós que estamos juntos nessa jornada, tá certo? Agora são 16 horas e 54 minutos. Eu vou até às 17 horas e a gente vai fazer um pequeno intervalo aí de 5 minutinhos para a gente poder recarregar a água, ir aos banheiros e aí a gente retoma, ok? Só que antes da gente fazer esse intervalo, nesses próximos 5 minutos, eu preciso fechar esse primeiro bloco com vocês sobre onde e como a gente pode inovar aqui dentro do Silvio Freitas. E, gente, dá para inovar no serviço jurídico em vários contextos. E eu quero que a gente entenda por onde a gente tem que começar, porque isso muda a forma como eu enxergo hoje, não só o Silvio Freitas, mas tudo o que acontece dentro do Silvio Freitas. Então, quando a gente fala que inovação é prática, eu preciso sair daqui com a mentalidade voltada e orientada para enxergar as possibilidades. Porque a verdadeira inovação, ela começa com essa habilidade de questionar o estado de como as coisas estão, ou como diz aí no slide, o status quo das coisas. Então, é o estado como elas estão hoje. Só que para a gente poder questionar o status quo e para desenvolver essa habilidade da inovação, a primeira coisa que eu preciso ter é uma percepção aguçada. Hoje, quando eu sou convidado para estar diante dos problemas, dos gargalos, dos gaps aqui do escritório, qual que é a minha grande preocupação quando eu chego lá? Eu chego já para tentar resolver, e aí talvez essa aí seja a minha primeira perspectiva sobre enxergar possibilidades. Será que eu estou realmente tratando o problema na sua raiz? Estou cavando profundamente para enxergar a raiz desse problema? Ou quando eu sou convidado, eu chego para poder dar remédios? E aí a própria expressão já diz, remédio é uma coisa que a gente dá sobre prescrição médica, sobre uma orientação adequada. Ela não resolve o problema. Ela remedia, ela não vai fundo, mas ela trata parcialmente ou superficialmente a dor naquele momento. Então, hoje, quando você olha aqui para o Silvio Freitas e você para pensar, tem gargalos hoje lá no time de crescimento? E na hora que esse time de crescimento passa ali para os advogados, para o jurídico, tem lentidão dentro dos processos? A gente encontra dificuldades de comunicação entre os setores. O trabalho, quando chega na mão da controladoria e vai caminhando pela estrutura administrativa, permeando aí todas as nossas gerências, até chegar lá também no financeiro para ter que pagar uma assinatura, resolver alguma pendência ali junto conosco, com o cliente, para uma cobrança de uma inadimplência. Quando você para olhar hoje, tem pontos de melhoria aí nesse contexto? Você consegue enxergar que hoje a gente consegue entregar com maestria, com excelência, e que não tem espaço para inovação hoje diante de cada passo, de cada jornada que o cliente tem aqui dentro do Silvio Freitas? E aí, para enxergar a possibilidade, você vai se questionar criticamente e se perguntar, por que nós fazemos assim? Sendo que a gente está olhando para isso e o questionamento do por que fazemos assim, ele tem que vir carregado de eu estou questionando porque eu ainda não consegui perceber que valor que isso está gerando. Que esse trabalho e essa entrega que a gente está fazendo, eu não estou vendo esse valor todo. Talvez a gente está realmente dando voltinhas ali, está sendo improdutivo, a gente não está sendo preciso, a gente não está sendo assertivo, talvez existe sim formas melhores de se fazer. E aí, essa prospecção. Você hoje, aqui dentro do Silvio Freitas, você está atento aos sinais? Você, ao perceber mudanças,
ou ao propor mudança, seja aqui dentro ou fora do negócio, você se envolve realmente com essa perspectiva para enxergar a possibilidade de resolver um problema? Qual que tem sido a sua atuação hoje diante dos gargalos que a gente encontra ao longo da nossa jornada? Eu sou aquele que só fala que tem um problema, ou eu também estou ali pronto para dar contribuições, para ajudar a construir e pavimentar outros caminhos aqui dentro do Silvio Freitas? Qual que é o nosso compromisso? A gente precisa, antes de ir para o nosso intervalo, abrir a nossa mente sobre as possibilidades e o que isso hoje representa dentro do Silvio Freitas, pensando o seguinte, que eu espero de verdade, profundamente aqui com vocês. Quando a gente decide inovar, a gente inova para a gente proteger e servir melhor todas as pessoas. Então, o que eu espero de um Silvio Freitas, e espero também da minha postura aqui hoje como executivo, é que a gente seja capaz de questionar o sempre foi assim, quando ele não está gerando valor. E que se existe ali um gargalo, um gap de um processo, de um contrato, de um retrabalho, e se eu estou envolvido nessa jornada, eu tenho o dever de sentar com os meus pares, sentar com as pessoas, para a gente poder construir, de fato, uma solução para o problema. E não apenas só deixar seguir como já existe. Bom, vamos fazer esse intervalo. Nós temos 5 minutinhos e aí a gente volta para fechar a nossa live sobre inovação é atitude, um comportamento que parte de mim, para vocês e para todos aqui no Silvio Freitas. Nos vemos em 5 minutinhos. Bom, no primeiro bloco aqui, a gente tratou um pouco sobre criatividade, inovação, a gente falou sobre os sinais de comportamento esperado, de desvio cultural, falamos sobre, às vezes, o medo de errar, ou até mesmo aceitar gargalos, processos lentos, e pedir o tempo inteiro aqui que o nosso time fizesse a sua autoavaliação. Será que eu hoje, de fato, enquanto Silvio Freitas, eu tenho vivido a inovação como um valor dentro do nosso escritório? Independente de onde eu esteja, se eu estou atendendo um estado fora aqui de Minas Gerais, eu estou trabalhando de forma a construir uma inovação que ela gere benefícios que são duradouros aqui para o nosso escritório? Bom, para a gente, então, dar o próximo passo, depois da gente fazer a primeira conscientização, se sensibilizar sobre o que é o valor da inovação, entender que isso está dentro hoje do nosso manual de cultura, e o manual de cultura não é apenas para ficar lá bonitinho no talk, ele é talvez para que todos aqui possam entender, ele é como se fosse a água para o nosso corpo humano. Se você não bebe água, se você ainda não está bebendo a água suficiente ao longo do seu dia, você deixa que o corpo ele possa sofrer com essas questões pela falta dela. Então, o nosso manual de cultura, ele é essa água e ele permeia tudo aquilo que nós acreditamos verdadeiramente, não só pelos nossos valores, mas como hoje o Silvio Freitas entrega isso para as nossas pessoas, para os nossos clientes e para o negócio como um todo. Então, Pedro, como é que eu vou colocar em prática essa inovação? Então, se você já fez essa autoavaliação, se você já identificou que para inovar dentro da advocacia, dentro do serviço jurídico, eu preciso ter essa percepção aguçada, eu preciso ter esse questionamento crítico, o próximo passo é a gente, então, construir esta equação. É a partir do momento que eu identifico esses gargalos que algumas ideias elas começam a ser produzidas. A gente começa a imaginar. Aí vem o elemento criativo que a gente já conversou antes aqui. Então, as ideias, elas são essenciais. Só que sozinhas, elas não vão produzir a inovação. Então, não pode ser só a criatividade. Precisa, de fato, que a gente consiga materializar qual é o problema, ou talvez qual é o ganho que vai gerar o devido valor diante daquele gargalo, daquela situação. Partindo das ideias, a gente precisa, então, construir a implementação dessas ideias. E aí é ação.
como é que eu tomo decisões diante desse contexto para o desenvolvimento, né, e ter coragem para testar, para colocar para jogo e a gente conseguir aprender rápido com essa implementação. Por fim, depois que a gente teve as ideias, depois que a gente colocou a mão na massa, fez as ações, começou a implementar, a gente começa a observar se existem valores que estão sendo percebidos pelas pessoas que estão envolvidas diretamente, ou seja, os resultados. Então, a gente precisa gerar benefício para o cliente, para a equipe e para o negócio. A partir daí, a gente começa, então, a falar, eu estou vivendo a inovação todo santo dia aqui no Silvio Freitas. Então, na hora que a gente constrói, através dos problemas e dos ganhos, implementando ações que vão mudar o jogo, coragem para testar isso, e a gente consegue entregar valor para todas as pessoas que estão nessa cadeia de clientes, pessoas, colaboradores e o negócio, a gente, de fato, começou, então, a colocar a mão na massa e a gente dá o próximo passo. E aí, às vezes a gente fala, e onde que eu consigo inovar aqui no Silvio Freitas? E eu fiz um levantamento rápido aqui de tudo que a gente consegue hoje inovar dentro do Silvio Freitas. Primeiro, eu posso partir do princípio sobre produtos e serviços jurídicos, através aí de novas teses jurídicas, novos formatos entregáveis, novos modelos de assessoria, formas que talvez a gente ainda não aplicou, ou que talvez a gente aplicou lá no passado e ficou por lá, talvez precisa ali de uma reestruturação, de uma inovação, para que a gente possa acoplar ela hoje no nosso motor e a gente conseguir acelerar. Eu tenho certeza que isso aqui é possível de inovar, são os nossos processos. Então, melhorar os fluxos de trabalho, automatizar rotinas, algumas tarefas que têm ali seus checklists, que determinam prazos, para que a gente possa eliminar a burocracia que é desnecessária. A gente trabalhar com a burocracia que é útil, relevante, significativa para o contexto em que ela está sendo aplicada. Mas a gente tirar de vez essa burocracia que ela só toma tempo, só cria gargalos e não permite que a gente faça a devida aceleração. Dá para a gente inovar na nossa prática de gestão. Dá para inovar através de conhecimentos que a gente traz para dentro do Silvio Freitas e a gente coloca à disposição do nosso time, do modelo hoje de atendimento que o Silvio Freitas oferece, formas de como a gente compartilha isso com a nossa equipe. Então, pensando na nossa comunicação, pensando na nossa estrutura, no nosso modelo de negócio hoje do Silvio Freitas, dá para a gente inovar também aqui dentro. Eu não sei se o pessoal sabe, aqui a gente teve lá no meeting todo o grupo, né, o grupo ASF, mas antes do ASF Advocacia de Negócios, que hoje tem casa própria, funciona de forma interdependente dentro do grupo hoje, ele nasceu aqui dentro do Silvio Freitas. Se você for olhar nas metodologias de pesquisa, da inovação, você vai encontrar uma expressão chamada spin-off, que é quando você usa os recursos que você tem para você testar modelos, estruturas, novas práticas, e se aquilo der certo, pode ser que ele precise sair daqui de dentro e tomar corpo, estrutura sozinho lá fora. Então, foi basicamente esse o passo a passo que levou o Advocacia de Negócios para estar onde ele está hoje. Então, organizacional, gestão, também é possível da gente inovar, e dá para inovar no marketing, né, galera? É uma coisa que não para de trazer aí novidades. Até hoje, ninguém consegue explicar com muita precisão como é que o algoritmo funciona, performa, ou o que ele, de fato, representa para as entregas. Mas eu estou falando, às vezes, do básico bem feito, sobre as novas formas de comunicar com o nosso cliente, de posicionar o SF hoje dentro das suas áreas de atuação, do uso adequado das ferramentas, da tecnologia. Então, quando a gente olha hoje para o marketing, ainda não está lançado, eu sei, ao time do marketing ali, mas eu já tenho visto várias perspectivas que vão contribuir. A última que foi me repassada pela diretora Luana foi criação de uma ferramenta para controle de gestão de tarefas lá dentro do setor, para quanto tempo eu tenho gastado com cada tarefa e acompanhar essa performance.
super legal, super positivo ali, um trabalho que está acontecendo. Tem um segundo trabalho aí, que eu não vou ficar dando spoiler não, mas que conecta diretamente aí essa comunicação do escritório com os nossos advogados associados na produção de conteúdo. Então, assim, tem uma perspectiva muito legal da gente inovar, da gente construir melhor esses processos e tornar isso algo que gere valor para todos, né, dentro aqui do nosso negócio. Percebe que tem muitas possibilidades? E eu acredito que eu tenha permeado aqui, basicamente, todos os nossos setores, que é possível inovar, é possível a gente trazer outras perspectivas, enxergando o problema no dia a dia. Isso aqui que eu trouxe não é nem 1% da nossa capacidade hoje de conseguir inovar no Silvio Freitas. Bom, ninguém inova sozinho. E aí a gente precisa tomar muito cuidado sobre o modelo aberto e o modelo fechado. O modelo fechado é esse do tipo funil, que muitas vezes a gente olha para aquilo e fala assim, isso não foi criado aqui, então não serve. Essa inovação não cabe aqui. Ela não se adequa aqui à nossa estrutura, ao nosso negócio, tem que mexer nos processos, tem que mexer em muita coisa. Eu não sei se vocês sabem dessa curiosidade, mas eu sei que a história vocês já ouviram falar. Todo mundo aqui já deve ter escutado a história da Kodak, que fabricava filmes para tirar foto. E aí, com o advento das câmeras digitais, a Kodak quebrou. Mas talvez o que vocês não tenham se aprofundado na história da Kodak, talvez alguns saibam, outros não, mas eu vou alinhar. Vocês sabiam que a Kodak criou sua câmera digital, só que eles escolheram intencionalmente não apostar naquilo como futuro? Como a esteira do futuro? Eles ainda acreditavam que o mercado de fotografia seria analógico, seria daquele jeito de comprar os filmes, de imprimir papel foto, que vai durar 100 anos a fotografia, etc, etc, etc. Pensa, a Kodak, ela criou sua câmera digital, mas ela escolheu não investir. Não foi criada aqui, não serve. E a gente, mesmo criando a nossa, mesmo assim a gente também não quer investir. Mesmo com estudo, com proposta, POC, na tradução, é prova de conceito. Então, a vantagem competitiva, quando eu falo de inovação como um valor para o Silvio Freitas, ela também carrega em si a colaboração e a cocriação. Tendo o cliente no centro. Não é à toa que esse gráfico está aí desse jeito. O cliente no centro, com os nossos colaboradores, parceiros, tecnologias, processos, toda a estrutura, universidades, a gente trazer de forma intencional e estruturada uma vantagem competitiva na hora da gente executar essa inovação de forma conjunta e no compartilhamento desse conhecimento para que ele gere todo o valor, entregando para o cliente, para as nossas pessoas e também para o negócio. E qual que é a caixa de ferramenta hoje, quando eu penso em inovação e se eu estou praticando essa inovação aqui no dia a dia do Silvio Freitas? Então, todo Silvio Freitas, ele tem dentro da sua caixa de ferramentas, dentro desse modelo aberto de inovação, onde todos nós nos colocamos como responsáveis e não apenas os sócios, os executivos, as diretoras, ou uma área específica, lá o pessoal de projetos que tem que trazer as inovações para a gente só colocar para rodar. Não é só uma área específica, não é só uma pessoa que tem que capitanear o trabalho da inovação. Somos todos nós. E para que a gente possa, então, nivelar, existe dentro da caixa de ferramenta do Silvio Freitas e de todo o Silvio Freitas, que vive a inovação no seu dia a dia, algumas ferramentas que eu gostaria de partilhar com vocês e que para alguns pode ser novidade, para outros eu sei que isso já acontece e é uma realidade. Isso ajuda todo santo dia para que a gente se torne cada vez mais inovador e também cavar o problema na profundidade que for necessário para trazer soluções que gerem valor ao longo do tempo, que possam atravessar o nosso tempo ou a ponte de Fernando Pessoa, como a doutora Dani trouxe dentro da mensagem. Vamos começar aqui com uma ferramenta simples, que algumas pessoas chamam de brainstorm, e como bom mineiro, o famoso toró de palpite. Você já teve a sensação de estar em uma reunião ou estar conversando com algum colega e cada um ali trazendo aquele volume de ideias? Super legal, super positivo? O problema é quando a gente termina isso, sai e não tem um próximo passo.
Porque aí a gente matou literalmente uma ferramenta e uma estratégia adequada para a gente trabalhar a geração de volume de ideias. E um brainstorm, ele só é um brainstorm se a gente registra, se a gente acolhe todas as ideias sem julgamento, sem criticar, sem avaliar. Ninguém está falando o que é certo no brainstorm, a gente só está enxergando possibilidades, alternativas, caminhos que poderíamos decidir. E ali a gente precisa priorizar, depois do brainstorm, a gente vai precisar priorizar para a gente implementar as melhores ações a partir daquela tempestade de ideias, daquele toró de palpite que nós tivemos. A segunda ferramenta que a gente também pode adotar é o famoso benchmark. Algumas pessoas acham que benchmark é só fazer uma pesquisa na internet, é só visitar um escritório parecido com o nosso, ou um escritório que possa contribuir com o nosso. Na verdade, o benchmark ele é muito mais estruturante. Ele define os problemas certo, qual é o objetivo, quais dados a gente quer coletar, para a gente poder, de fato, aprender com as melhores práticas do mercado. Porque se eu não consigo delimitar a metodologia ou o método que eu vou fazer esse benchmark, eu literalmente não tenho comparativos. Então, às vezes, na internet, eu fui atrás de soluções por meio da própria inteligência artificial. Eu falei do GPT mais cedo. Eu vou lá só no GPT, peço ele para me dar as melhores soluções. Será que é real? Onde eu posso comparar as mesmas sugestões dele em outros ambientes? Porque se eu não tenho um padrão dentro do benchmark, eu fico ainda preso a suposições ou hipóteses. E não necessariamente eu consigo enxergar padrões que possam contribuir com as melhores práticas do mercado. Eu estou vendo as hipóteses, quer dizer que funcionou para um, será que essa mesma hipótese ela se correlaciona ali com outra? É diferente no benchmark, por exemplo. Deixa eu ver se esse exemplo cabe aqui. Sabe quando um cliente, quando os clientes deixam de comparecer ao agendamento que foi feito com o advogado? Beleza. Então, se a gente pegar e partir por esse princípio, como é que eu vou entender qual é o padrão que tem hoje feito os clientes abandonarem o agendamento lá com o advogado? Eu preciso definir esse padrão, porque senão eu vou começar a criar hipóteses de subjetividade falando que o cliente não é o cliente adequado, que é um cliente enrolado, que é um cliente que reclama. Eu vou começar a adjetivar esse cliente, diferentemente de tentar entender o que está por trás no comportamento, por que eles não estão comparecendo. O que está impedindo eles, de fato, de acessarem ali essa etapa da nossa jornada, que é agendar e sentar com o nosso advogado. Então, eu preciso entender e enxergar, através do benchmark, se existe no-show, que é a expressão dada quando a pessoa combina e não está presente. Então, quando você dá no-show, ou seja, você falou que ia e não foi. Existe no-show em outros negócios? Seja ele da área de serviço ou da área comercial aí, que vendam produtos também no mercado. Sabe quando a pessoa adora encher o carrinho e abandona o carrinho e nem compra aquilo que ela botou no carrinho lá da Shopee, do Mercado Livre? Deixa lá e sai fora, fecha o aplicativo e vai embora. Por que dá no show? O que leva uma pessoa a não finalizar, não seguir aquela estrutura? Então, o benchmark, ele não necessariamente tem que ir atrás de um outro escritório para perguntar por que os clientes dele deixam de comparecer. Mas a gente pode observar, a partir, quando eu delimito bem o que eu estou procurando para inovar, buscando isso em vários contextos, e aí eu me lembro que eu preciso ter repertório para inovar, eu preciso ter método, e eu preciso ter persistência, eu começo a enxergar clientes, porque clientes que acessam o Silvio Freitas hoje, eles estão nessas outras ferramentas e nesses outros negócios, nesses outros contextos. Então, eu posso, sim, parametrizar um estudo, um benchmark, para enxergar isso no nosso dia a dia. Eu tenho também o ciclo PDCA. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar. Para quem não ouviu falar, o ciclo PDCA ele é muito simples. Vamos gravar o ciclo PDCA? Faz comigo aí, mesmo que seja mentalmente, mas eu estou olhando as câmeras de alguns aqui. Coloca a sua mão assim, ó, igual eu estou colocando a minha na câmera aqui agora. Coloca a mãozinha e fala assim, ó, ciclo PDCA. Vai girando. Planejar, vai girando. Fazer, vai girando. Verificar ou checar, vai girando. Agir sobre as melhorias. Então, para ficar bem gravadinho, na hora que você fizer o movimento de girar,
de abrir a torneira, de fazer esse movimento de giro aqui dentro do Silvio Freitas. Quando a gente falar de inovação, nós estamos falando do ciclo PDCA. Vamos girar o PDCA, vamos planejar, vamos fazer, vamos verificar, e aí a gente toma as decisões a partir do que a gente identificou dentro da nossa caixa de ferramentas ou dentro da nossa postura para a gente inovar. E, por fim, a gente tem o Design Thinking, que é também uma ferramenta preciosa e poderosa, tá? Pedro, aqui eu já vi o Social Thinking, quando eu olho aqui o time do jurídico, que explica a jornada toda para o cliente ali, sobre como que se dá esse trabalho, como é que a gente orquestra e orienta, isso traz uma qualidade na nossa comunicação, uma clareza e uma positividade ali de como a gente vai comunicar isso. Bacana. E o Design Thinking, ele é a nossa capacidade de divergir e convergir, sempre tendo o cliente no centro. Então, a gente trabalha essa inovação para focar na empatia e na necessidade real do cliente. Porque, senão, a gente cai num problema sério, que eu estou olhando de fato se isso gera valor para o cliente, para o time e para o negócio. Eu preciso pensar nesse tripé, nessa tríade hoje, quando a gente for aplicar as nossas ferramentas, usar a nossa caixa de ferramentas. Até aqui, eu acredito que todo mundo já tenha vivido, se não vai viver essas oportunidades conosco. Mas, além dessas ferramentas que eu acabei de colocar à disposição de vocês e que se conecta com o nosso valor da inovação, existe a transformação que está junto com a tecnologia e está além da tecnologia. Porque a transformação digital não é só sobre tecnologia e inteligência artificial, e a gente já usa muito disso aqui dentro do escritório Silvio Freitas. Mas eu estou falando aqui, gente, é sobre uma mudança completa na forma como a gente pensa e como a gente age, como a gente toma as nossas decisões. Por isso que é cultural, por isso que inovação está na nossa cultura, está na nossa identidade, no nosso DNA Silvio Freitas. Porque, se é cultural, eu estou dizendo sobre as nossas pessoas, eu estou dizendo sobre os nossos processos, sobre a revisão, a otimização contínua de como a gente vem trabalhando, né, até o final do ano passado e pensando nos nossos 18 anos de 2026, que esse ano a gente faz 18 anos de história, como a gente também consegue construir e continuar otimizando ali o nosso trabalho, os nossos processos. E aí os processos não é só os PJs, os processos jurídicos, não. É todos os nossos processos. Lembra lá do PDCA? Então, quando você girar o PDCA dos seus processos, você avaliar e ver as melhorias, você vai entender que a gente consegue hoje, usando também tecnologia, mas é além da tecnologia. Inovação, ela é cultural. Ela está em mim, ela está em você, ela está em todos nós. O nosso modelo de negócio, a gente precisa também adaptar as novas demandas e as oportunidades do mercado, porque às vezes a gente para e pensa, mas hoje eu atendo esse perfil de cliente. Qual que é o outro mantra? Paradigmas foram feitos para serem quebrados. Então, hoje eu atendo esse perfil de cliente. E para eu atender esse outro perfil aqui, eu estou aqui embaixo. Para eu atender um perfil que está aqui em cima, o que será necessário? De que maneira a gente vai melhorar, inovar no nosso modelo de negócio para que a gente se adapte a essas novas demandas e às oportunidades que vão se apresentando no mercado? Se a gente inova, a gente se torna pioneiro. Pode ser que no início demore um pouco para tracionar. Só que quando a gente abre literalmente escala e crescimento, a gente de fato começa a vivenciar essa inovação e todo o valor que ela produz dentro do Silvio Freitas. E cultura. Então, essa transformação sistêmica na nossa mentalidade e nas nossas atitudes, a partir de hoje, do conhecimento que essa live hoje produz e traz para a gente, tem que nos permitir viver todo santo dia a inovação como sendo esse turbo, essa turbina, para que o nosso motor ele possa ir cada vez mais longe. Bom, então, para a gente fechar aqui com chave de ouro essa contextualização, a inovação ela é de todos nós, enquanto Silvio Freitas. E um Silvio Freitas inovador, ele é um colaborador que ele propõe melhorias contínuas em fluxos, em rotinas, e em processos diários aqui dentro do escritório. Ele usa tecnologia com critério, com responsabilidade e fundamento técnico.
E vocês lembram lá que eu tentei levar o meu desenho aqui, ó, lindo e maravilhoso, aqui meu desenho do Mickey, lá para o GPT? E ele literalmente falou assim, cara, isso viola meus direitos. Eu não posso fazer isso que você está me pedindo, porque eu sei o que você desenhou aí, eu consigo perceber. Então, é isso também, é o uso consciente e intencional da tecnologia com critério, com responsabilidade, tá? E fundamentos técnicos aqui, mas temos que usar. Eu não posso resistir às mudanças e às transformações que isso vai produzindo aqui no escritório. Questionar o sempre foi assim, quando não gera valor real. Então, quando alguém questiona o sempre foi assim, a primeira coisa que você precisa trazer para a mesa é: por que você não está vendo mais valor nisso? Onde a gente perdeu valor nessa entrega? Porque aí a gente tem condições de construir um trabalho de inovação dentro daquele processo, dentro daquela área, dentro daquela decisão muito mais sustentável para o escritório. Manter a abertura para aprender, as nossas lives estão aí para isso, mas não somente isso, a gente também precisa buscar mecanismos, caminhos, outras ferramentas e plataformas que tragam esse conhecimento. A gente promove parte desse conhecimento, mas tem uma outra parte que cabe cada um de nós também buscar, beber dessas fontes para trazer e implementar essa inovação aqui no Silvio Freitas. E busca soluções práticas e inteligentes para problemas que são recorrentes. Então, se entra mês, sai mês, você sempre se depara com esse problema, está faltando aí um comportamento e uma atitude do nosso valor aí da inovação. Porque se eu ainda estou aceitando isso, eu não estou praticando a inovação de forma integral. E essa roda da inovação, ela é uma atitude, por incrível que pareça, mas ela é uma atitude que começa no indivíduo, de forma individual e que vai movimentando todo o nosso escritório. Porque quando eu começo me questionando por que sempre foi assim, e eu mostro que não está mais gerando o devido valor, eu movimento as pessoas, eu começo a girar a roda da inovação, eu começo a perceber os resultados, eu consigo trazer todo o time da liderança para poder olhar para isso, focar, porque isso é algo que muda o jogo e é uma alavanca que vai mudar também o impacto que a gente tem dentro do nosso valor da inovação, que é inovar no direito para servir melhor as pessoas. A gente só faz isso se cada indivíduo aqui entender o seu papel. Então, fecho com vocês. Inovação é uma responsabilidade de todos. Eu, você, cada um aqui é responsável pela inovação do Silvio Freitas, colocando sempre o foco no cliente. E aí, a importância da gente conectar o nosso meeting com a nossa identidade cultural e a importância de acelerar. Cara, olha para o seu desenho de novo. Se você não tem vergonha da sua primeira versão do seu produto, você demorou demais para lançar ele. Você se apaixonou pelo que você deu nota 0 depois que você aprendeu a técnica, e aí você demorou para lançar. E eu estou falando de uma atividade de 5 a 8 minutos que a gente usou aqui para falar que quando a gente traz no meeting o tema acelera, é porque a velocidade, o processo e a direção, ele é crucial para que a gente possa, então, inovar no Silvio Freitas. Por isso, nós devemos testar, aprender e ajustar rapidamente, mantendo-nos competitivo e relevante para o cliente. Bom, só para a gente, então, refletir. Nem tudo que pode ser contado realmente importa. E nem tudo o que importa poderá ser contado, ou pode ser contado, segundo Albert Einstein. E antes da gente ir para casa, antes da gente fechar essa live, para e pensa um pouquinho. O que você pode melhorar hoje, diante dos problemas, dos gargalos, dos desafios que você viveu só no dia de hoje, só no dia 10 aqui dentro desse escritório maravilhoso. Inovação, ele é um valor institucional e ele precisa ser lembrado todo santo dia para os nossos clientes, com soluções que, de fato, vão atender a necessidade real deles. Para as nossas pessoas, onde a gente precisa construir, e aí não é só o Pedro, não é só a doutora Dani, não é só os sócios, não é só as lideranças. Quem constrói cada ambiente aqui somos todos nós. Ambiente que estimula a criatividade e viver essa inovação. E para o negócio, é o impacto positivo que isso é capaz de gerar, com crescimento e escala de forma sustentável. E aí, o meu convite para vocês aqui hoje, doutora Dani, bora inovar?
Porque no Silvio Freitas, como eu falei, a gente precisa entender que inovação é muito mais do que um conceito, isso é um valor dentro da nossa vida, que precisa direcionar não somente a nossa forma de trabalhar, de crescer, principalmente de servir, através aí do direito, através desse trabalho maravilhoso, que a nossa missão nos lembra todo dia, que é de levar a dignidade para todas as pessoas por meio da alta performance profissional. E cada colaborador é parte essencial nessa jornada, Dani, porque sempre dá para melhorar, paradigmas foram feitos para serem superados, e questionar com critério e inovar com propósito. Agradeço vocês por esse nosso momento maravilhoso, e eu espero que juntos possamos nos tornar Silvio Freighters ainda mais inovadores. Gratidão, pessoal.